Boa tarde a todos, aqui eu não falei ainda, as pessoas novas, onde estão? Que vem pela primeira vez, aqui, 2 pessoas então, né? Então, só para explicar para elas que nós vamos trabalhar esse ano, já estamos trabalhando com esse livro, que é de Chico Xavier, faz parte de uma coleção. Esse é o Fonte Viva, depois tem outros, que é Palavras de Vida Eterna, são 5 livros que trazem a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E essas abordagens que o Emmanuel faz estão sempre relacionadas ao Evangelho, que ele retira alguns capítulos de alguns versículos para a nossa reflexão aqui no CRE, aqui nos nossos trabalhos, tá? Então, hoje a nossa reflexão da lição do Chico Xavier é o capítulo 52, que diz: marchar e servir. Está escrito assim: portanto, levantai as mãos cansadas tá certo. Levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Então, é essa que vai ser a nossa reflexão de hoje. Isto está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12, para quem quiser depois olhar mais detalhadamente, tá bom? Então, nós vamos ver esse capítulo, o versículo 12, mas a gente sempre, quando vai dar a palestra, a gente vê um pouquinho antes o que era, um pouquinho depois, né? E faz uma introdução do que vem a ser a carta de Paulo, para que todos se conscientizem melhor do trabalho que foi, o trabalho hercúleo, né? Vou dizer assim, entre aspas, porque a transformação de Paulo foi uma coisa assim, né? Esplendorosa, grandiosa, maravilhosa, né? Então, por quê? Porque Paulo, né, as cartas de Paulo, elas eram direcionadas a leitores, né, que gostavam de ouvir as suas palavras. Então, os discípulos, inclusive, que trabalhavam, Timóteo, que trabalhava com ele, Tito, né, que iam às comunidades das igrejas antigas para a leitura das cartas de Paulo, ele fazia um trabalho assim muito direto, objetivo. Então ele escreveu cartas aos Hebreus, cartas aos Coríntios, cartas aos Tessalonicenses, são várias cidades da Grécia, ali da região, onde ele enviava as suas cartas. Por quê? Porque essas cartas, elas constituem um material valioso para a nossa compreensão dos ensinamentos de Jesus. Então, o entendimento das cartas de Paulo, juntamente com o Espiritismo, através de Emmanuel, nós ficamos então a par de como isso era analisado. E como isso foi analisado através, né, de Allan Kardec. Bom, então assim, as primeiras cartas de Paulo, como é que surgiram, o que aconteceu? Ele ia na casa das pessoas, nas igrejas, não eram igrejas, vamos falar que eram igrejas domésticas, vamos dizer assim. Então, no começo do cristianismo, né, o cristianismo primitivo, depois, lógico, da crucificação de Jesus, né, os apóstolos resolveram. No primeiro momento eles fugiram por causa da crucificação, ficaram com medo, se dispersaram e pronto, fugiram. Mas depois, aos poucos, foram retomando, viram a presença de Jesus através de uma aparição dele, né? E se conscientizaram que eles precisavam agir, eles não podiam ficar parados lá como se não tivessem tido as lições de Jesus, né? Eles foram discípulos fiéis, aprenderam tanto com Jesus, como é que isso ia acabar assim? Não. Então teve uma conversão, eles voltaram a trabalhar, e inclusive Paulo nem conheceu Jesus. Não sei se as pessoas aqui novas sabem, Paulo não teve nenhum contato com Jesus nessa vida terrena, tá? Então ele escrevia essas cartas, né, para os seus discípulos, que faziam as primeiras comunidades cristãs,
para alcançar todas as pessoas que não estavam junto fisicamente com Paulo, né? Paulo era um só, né? E ele então tinha a preocupação, como é que eu vou fazer para levar as palavras de Jesus a todo esse pessoal interessado em saber quem era Jesus, o que ele falou, ou também para brigar, para dizer que não falou, ou quer saber a verdade, ou tinha lá todo mundo, Tomés, todos Tomés, querendo saber, ver para crer, né? Então, várias pessoas de vários gentios pagãos que queriam saber o que era, quem era Jesus. Então, o Paulo, né, numa hora dessa, né, ele se reunia nas casas, ele falava dos ensinamentos de Jesus, ele explicava, as pessoas se reuniam, que nem uma família, era uma coisa assim gostosa, uma coisa muito especial, né? Só que só ficar vivendo nessa vida não deu certo. Então, uma das ocasiões que ele estava em Corinto, também uma cidade da Grécia, ele pediu fervorosamente a Jesus, que ele estava desesperado em não poder dar aquele ensinamento recebido para as pessoas, né? Então ele se conecta com Jesus, ora fervorosamente para Jesus e pede a sua orientação. Aí Jesus diz a ele: Paulo, não se preocupe, eu vou solucionar o seu problema. E aí ele falou: vamos escrever as cartas. Então foi assim que surgiram as cartas de Paulo. Então, foi um trabalho muito difícil naquela época, escrever carta, imagina, de uma cidade para outra, de Egito, de Macedônia, de Grécia, da parte da Galileia também, né, que tinham também os apóstolos que trabalhavam em várias partes do mundo, né, do mundo romano, né, também. Então, essas cartas foram enviadas. E então Paulo se tornou um instrumento de Jesus e teve a ajuda de Estevão para ajudá-lo na espiritualidade. Quer dizer assim, o Jesus transmitia a Estevão as palavras que Paulo deveria escrever nas cartas dele. A espiritualidade de Estevão, a espiritualidade amorosa de Estevão contribuiu para que Paulo pudesse escrever as suas cartas psicografadas. Bom, então até aí eu acho que está tudo certinho, né, gente? Agora a gente vai entrar, então, o Paulo escrevia as cartas sozinho? Não, também teve isso, detalhe. Ele tinha a ajuda de Lucas, entre outros que escreviam muito bem na época dele, que foram discípulos, evangelistas, outros discípulos que ajudavam Paulo a escrever também, porque senão ele não dava conta, ele tinha uns assistentes também, né? E assim, as cartas chegaram até nós, de inúmeras cartas, eu acredito que mais de 100, se é isso que a gente tem no registro, apenas 14 sobreviveram dessas cartas. Então vocês veem que o que nós temos é um pouquinho um grão de arroz, né? Bom, então, a gente pensa assim, mas o que Paulo quer dizer, o que o Emmanuel quer dizer, o que Paulo está falando com isso? Levante as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Ele está dizendo que a gente tem uma missão no plano terrestre. Os espíritos que voltaram da sua da sua morte, vamos dizer assim, né? Ficaram no plano espiritual, eles recebem lá em cima, eles combinam uma coisa que vão fazer aqui no plano terrestre. Quando eles reencarnarem novamente, nós sabemos que nós temos várias sucessivas reencarnações. Então, numa dessas reencarnações, o espírito combina e volta para cá e tem que realizar uma missão. Tá? Todo espírito vem para cá para realizar uma missão. Todos conseguem? Não. Não são todos que conseguem. Muitos desistem. Muitos não aguentam o sacrifício e a vida atribulada que leva, as outras questões materiais aqui do vidinha nossa do dia a dia.
e aquilo fica muito pesado, e a gente vê quantos suicídios ainda hoje não, que hoje, né, são cometidos, depressões que as pessoas estão passando, a carga muito grande da sua missão que foi estabelecida lá atrás, e também da falta de espiritualidade que esses espíritos reencarnam e esquecem e só vivem a vida material também. Então isso é muito importante. Eles começam a separar a vida espiritual e a vida material, quando tudo deve convergir para a mesma coisa. A gente tem que viver tudo isso junto nesse plano aqui que nós estamos. E aproveitar essa vida que nós temos para cumprirmos a nossa missão do melhor jeito que for possível. Sem se deixar abater, sem ficar com preguiça, sem empurrar uma coisa para amanhã, para o dia de amanhã, que é muito fácil. Ele diz até assim, é mais fácil a gente fazer coisas que não estão assim pedindo da gente muito, né? É mais fácil. Para que eu vou agora me dirigir lá na outra cidade, no outro país, que eu tenho que ir para lá fazer um trabalho, eu não sei, eu não estou seguro de fazer esse trabalho. Para que eu vou fazer tudo isso se é mais fácil eu ficar aqui, sentado no meu canto, acomodado, né? E posso ir lá todo dia nas coisinhas aqui que me cercam, né? me rodeiam, fazer conhecer coisas aqui próximas que não seriam relacionadas ao trabalho. Aqui eu tenho meu joguinho, aqui tem meus parceiros de carta, né? Então, essas coisas às vezes chamam mais atenção do que aquela tarefa que de repente apareceu no mundo da gente, né? São tarefas que podem ser complicadas, são tarefas mais fáceis, mas são tarefas. E a gente não pode abandonar isso e dizer, agora não vou fazer porque eu não estou com vontade. Né? Então a gente não pode se deixar perder, é isso que eu estou falando. Se perder por coisas mais fáceis, que não nos desgastam e continuamos acomodados na nossa vida, que dá menos trabalho, vamos dizer assim. Né? Nós temos que saber que a vida que a gente está aqui levando é uma vida árdua, é um dia a dia árduo, de sofrimento, de luta. É para isso que nós estamos aqui, porque senão não teria compensação nenhuma no plano espiritual. Para que eu vou fazer da minha vida porque tudo é assim, tudo passa, né? Mas a gente tem vezes que a gente tem que, dentro das circunstâncias, uma pessoa doente, que você tem que deixar aquela viagem gostosa que você ia fazer, que você preparou, mas de repente ficou alguém doente na família, um filho, um marido, uma mãe, e você vai ter que esquecer aquela viagem gostosa. Tem gente até que vai, viu? Prefere a coisa menos opressiva e vai. E aquele que fica ali, cuidando daquele momento que pediu aquilo, que era o momento, a prioridade era essa. Era cuidar do doente. Então, é isso que ele quer que a gente veja, que não vale a pena. Se a gente não passar por lutas, não passar por dificuldades, a gente não vai ter merecimento da plenitude, da felicidade que a gente tanto busca, certo? Então a gente faz um caminho aqui no plano terrestre, para quê? Para nós evoluirmos espiritualmente. Para quê? Porque ajudando os outros, a gente está fazendo aquilo que Jesus nos pediu, ajudar o próximo, ajudar o nosso irmão, né? Então a gente tem que fazer. Agora, é lógico que a gente tem que fazer o nosso melhor, não é por isso que também a gente vai deixar a nossa família ou vai deixar o nosso trabalho. Nós temos que fazer um negócio coerente dentro das nossas possibilidades e que nos dê muita força, que a gente consiga muita força, muita confiança em Deus para realizar esse trabalho, sendo que o jugo não seja muito pesado. O jugo de Deus, né? Um jugo leve.
E a gente consegue, viu? A gente consegue. Tudo passa e depois vem a bonança. Vem a tempestade e vem a bonança. Então essa bonança que vem, a gente tem que merecer, né? Por que eu vou dar uma coisa boa para a pessoa que não fez nada, não colaborou com nada? Né? Colaborar com uma conversa, com um sorriso, com um abraço, escutando a pessoa mais velha, tendo paciência com os outros, não é? Fazendo caridade, tudo isso está junto, está tudo no pacote. Fazer o bem sem olhar a quem, sempre com esforço, com dedicação e com muita confiança em Deus. Porque tem que estar todo mundo, tem que estar a nossa pessoa física, tem que ter Deus como nos orientando a Deus, Deus nos orientando, os nossos mentores espirituais, que são como os nossos anjos da guarda, né? Então tudo está dentro, gente, não pode escapar ninguém. Então Paulo deixa bem claro, porque Paulo e as cartas que ele escrevia eram cartas disciplinadoras. Deus é disciplinador. Ele quer que a gente cumpra tudo aquilo que a gente combinou lá em cima. E se a gente não fizer, a gente vai voltar para fazer. Quando a gente vai voltar, vai ter mais uma. Além daquelas outras, vai ter mais uma que não fez, então vai ter que fazer. Né? Se não cumpriu duas, vai voltar aqui e vai fazer mais duas e mais uma. E assim as coisas vão aumentando. Então vamos ter bom humor, vamos ter assim, aquela mente positiva, aquela coisa que a gente sente dentro da gente que vai melhorar, né? E aí, o que é muito legal, então quando Deus fala, o Pai, né, de Jesus, ele fala assim, ele mostrou o exemplo de Jesus, que teve uma missão aqui na Terra, que vocês sabem que não precisa nem detalhar, né? Não precisa explicar. Ele cumpriu a missão dele, honrosamente, não precisa também explicar. E ainda passou pela crucificação, passou pela parte pior, né? De gente que maltratou ele naquele momento, né? E, enfim, e ele foi crucificado, mas sabe qual é o merecimento dele? Ele está com o Pai hoje, sentado à direita do Pai. É isso aí, gente. Então, Deus quer que a gente também se santifique. Você fala assim, mas eu não sou Deus, eu não vou fazer isso agora, eu não tenho condição de fazer isso agora. Obrigada. Mas você tem que fazer, dentro das suas possibilidades, você tem que fazer alguma coisa daquela missão que você se propôs a fazer. E aí no livrinho aqui do Emmanuel, que é muito legal, ele faz uma comparação entre a plantação da semente da lavoura, né, na lavoura, e o nosso interior. Então é assim, é difícil plantar uma semente e saber se aquela semente vai florescer, se vai dar frutos sadios. Essa é a preocupação do semeador, né, da pessoa que trabalha na lavoura. Eu não sei, eu plantei, eu tive toda a boa vontade, mas não sei se vai germinar como eu gosto, como eu queria que fosse. Se vai dar frutos sadios, só o tempo que vai dizer. Então, o que acontece? Conosco é a mesma coisa, de uma forma simbólica. Nós trazemos no nosso interior uma série de vícios, uma série de defeitos, que a gente vem tentando depurar nas nossas encarnações. Que são a vaidade, o orgulho, a falta de paciência, a falta do perdão. Então, isso que nós temos que depurar para nós tirarmos essa semente que está dentro de nós e podermos mostrar com o nosso trabalho, nos servir e marchar com Deus. Servindo a Deus e indo para frente, sempre marchando, não é para parar no meio do caminho. Tem que ter força, resiliência e sempre continuar, marchar, servir e marchar. Essa é a disciplina. Então vocês imaginam que aí ele coloca assim, a gente tem boa vontade, mas não sabe se as intempéries do tempo vão castigar o solo, vão castigar o clima, vai castigar muita água, muito frio, e assim a semente não sei se vai germinar. Então, nós também temos as maldades, os vermes, a lama dos vermes, né?
como ele diz aqui no livrinho, nós temos que destruir tudo isso. Olha, o que teria na terra, nós temos que destruir dentro da gente. Ó, os vermes simbolizados em nossos aborrecimentos, a lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão e os granizos da maldade, e vai tudo que está dentro da gente que a gente precisa curar. Tá. Então, gente, passamos por provações? Passamos. Está no programa das missões a gente passar por provações sem nos queixar e sem nos lamentarmos. Aí ele cita o exemplo de Paulo, né? Que Paulo, quando caiu em Damasco, né? Ele teve a visão de Jesus e Jesus fala, antes ele não era Paulo, era Saulo, né? Saulo, por que me persegues? E Paulo fala, não discute, não se lamuria, não se queixa, ele só fala, o que queres de mim? Então é assim que a gente tem que ser. O que queres de mim? O que queres que eu faça? Bom, e para outra parte que eu também eu achei importante falar, gente, é só a questão do exemplo do Paulo, mais uma vez, com a parábola do filho pródigo. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Não tem nada a ver com a vida do Paulo, certo? A vida do filho pródigo é uma coisa, a vida de Paulo é outra. Mas tem um ponto comum. Elas convergem. Tanto Paulo como o filho pródigo convergem por uma coisa em comum. O que seria isso? Ambos caem em si. Ambos se rendem a Deus. Os dois. Um trilhou a vida de um jeito, o outro trilhou a vida do outro jeito. Mais parecida, mais palpável na matéria. Mas os dois convergem quando caem em si e quando se reconhecem, Paulo se reconhece como um novo homem. E ele se transforma. E aí os dois estão aqui. Nessa redenção com Deus. Tá bom, gente? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Eu acho que eu deixei vocês aqui mais ou menos conforme eu tinha feito a minha pesquisa. Eu agradeço a todos a presença, desejo uma feliz Páscoa e também quero lembrar uma coisinha. Depois a gente pode rezar pelo Divaldo Franco, né? A Aninha vai falar então sobre isso. O Divaldo, hoje eu recebi foi da Cira, da Cira, é uma mensagem que ele vai fazer seus 98 anos em maio, né? Ele é o nosso maior expoente do espiritismo, né? O Divaldo Franco, e ele teve uma série de problemas, agora também um câncer que foi visto agora atualmente, tratou, mas com 98 anos, né? A missão dele talvez já esteja no seu final. Então, depois a gente faz uma oração para ele se restabelecer, ou se Deus quiser, o que for melhor para ele, que se realize. Tá certo, gente? Muito obrigada. Boa tarde a todos.